Amados irmãos e amigos da internet, a paz do Senhor. Quem vos fala é o pastor Roque Ribeiro. No próximo dia 7 de fevereiro, na Escola Bíblica Dominical de nossas igrejas, estaremos estudando a lição de número 6, que tem como título O Tribunal de Cristo e os Galardões. Eu quero, nesta oportunidade, resumir os meus comentários em 10 verdades sobre o Tribunal de Cristo. É claro que eu não pretendo esgotar o assunto. Eu quero apenas servir de subsídio e ajuda e cooperação para os nossos amados alunos e professores. Então vamos lá, vamos abordar sobre 10 verdades sobre o Tribunal de Cristo. Primeira verdade sobre o Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo não é opcional. Todos os salvos vão comparecer perante o Tribunal de Cristo. Não existe essa história de eu quero ir, eu não quero ir. Todos os salvos em Cristo Jesus, que têm certeza da sua salvação, que viveram uma vida de retidão, todos nós compareceremos diante do Tribunal de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 está escrito: porque todos devemos comparecer ante o Tribunal de Cristo. Isaías capítulo 43, versículo 13 está escrito: ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Todos os crentes comparecerão perante o Tribunal de Cristo. Segunda verdade sobre o Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo não será julgamento dos pecados, e sim julgamento das obras. O julgamento dos nossos pecados já aconteceu na cruz do Calvário. Conforme nos diz Isaías capítulo 51, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então os nossos pecados já foram julgados em Cristo Jesus na cruz do Calvário. E no tribunal nós seremos julgados apenas pelas nossas obras, pelas quais ganharemos o nosso galardão. Quanto ao julgamento dos ímpios, esse sim vai acontecer no grande trono branco, que está lá em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. Neste trono branco será o juízo final para todos aqueles que ainda não aceitaram a Jesus. Eles darão conta dos seus pecados e darão conta do fato de não terem aceitado a Jesus. Quanto a nós, apenas estaremos no Tribunal de Cristo recebendo o nosso galardão. Ainda sobre a segunda verdade do Tribunal de Cristo, é importante salientar que a palavra tribunal vem do grego bema. O conceito de bema vem das Olimpíadas antigas. Um juiz sentava-se no assento bema, situado na linha final. O objetivo do juiz era determinar em que lugar os corredores tinham chegado, se em primeiro, em segundo, em terceiro lugar e assim por diante, para depois entregar os respectivos prêmios. Este é o conceito do uso e do propósito do assento bema, uma das designações do Tribunal de Cristo. Quanto a nós, atletas de Cristo, também estamos numa grande carreira para alcançarmos uma coroa. Porém, naquele grande dia, ninguém chegará primeiro, ninguém ganhará o galardão ou a recompensa de primeiro ou segundo ou terceiro lugar. Mas todos chegaremos juntos e todos seremos galardoados. Terceira verdade sobre o Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo não condenará os salvos. O julgamento que receberemos não será para condenação, pois em Romanos capítulo 8, versículo 1, está escrito: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Portanto, amados irmãos, nós não seremos julgados para perdição, nós não seremos julgados para condenação, seremos julgados para galardão, para recebermos a nossa recompensa em Cristo Jesus. Quarta verdade sobre o tribunal de Cristo: quem nos galardoará será o próprio Senhor Jesus. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 22, Jesus disse: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Veja que Jesus disse: o meu galardão. Então o galardão é dele. E ele ainda diz: está comigo, para dar a cada um. O galardão é dele, está com ele, e ele dá para quem ele quer. Então, se o galardão é dele e estar com ele, vamos ficar despreocupados, trabalhando apenas visando a glorificação do nome do Senhor. Se ninguém te reconhece, se ninguém te recompensa, aqui na terra, não fique preocupado, pois é Jesus que tem o seu galardão para dar para todos nós. Quinta verdade sobre o tribunal de Cristo. Sinônimos da palavra galardão, para melhor entendermos como será o tribunal de Cristo. Galardão também significa prêmio, lauréis, recompensa, reconhecimento, bônus, bonificação, paga, gratificação. Naquele grande dia, Deus nos premiará, Deus nos recompensará, Deus nos reconhecerá, Deus nos bonificará, Deus pagará, Deus nos gratificará, Deus nos galardoará. Então, fiquemos firmes nas promessas de Jesus, porque aquele grande dia está prestes a chegar e nós seremos galardoados. Sexta verdade sobre o tribunal de Cristo. O juiz do tribunal será o próprio Jesus. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, está escrito, o apóstolo Paulo dizendo: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. E alguém perguntaria, por que o juiz será Jesus e não Deus? Porque em João capítulo 5, versículo 22, o próprio Jesus falou: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, no tribunal de Cristo, o próprio Jesus será o nosso justo juiz. Sétima verdade sobre o tribunal de Cristo. Quando ocorrerá o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo ocorrerá em algum momento após a volta de Jesus. Mais uma vez, Apocalipse capítulo 2, versículo 22, Jesus disse: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Se ele disse: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, isto então quer dizer que este galardão só será dado depois da sua volta para buscar a sua igreja. Alguns acreditam que o crente morre e já recebe o seu galardão, mas não é isto que a Bíblia nos faz entender. A Bíblia nos faz entender que somente naquele grande dia da volta de Jesus, ou após a volta de Jesus, em algum momento, ele irá nos galardoar. Como diz o belíssimo hino da harpa, depois da batalha nos coroará.
Oitava verdade sobre o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo será não apenas um momento de galardão, mas será uma prestação de contas dos talentos que recebemos do Senhor Jesus. Em Mateus, capítulo 25, do versículo 14 ao versículo 30, que nós não vamos ler para remir o tempo, a Bíblia nos conta a parábola dos 10 talentos, na verdade a parábola dos talentos, na qual o Senhor distribui os seus talentos para os seus servos, distribui talentos em quantidades diferentes para cada um dos servos. O certo é que todos receberam talentos e todos tiveram que prestar conta dos seus talentos. Nós vamos ver no próximo bloco algumas verdades intrínsecas nesta parábola, mas o certo é que nós somos servos e recebemos de Deus os nossos talentos, e naquele grande dia do tribunal de Cristo prestaremos conta dos nossos talentos. Ainda sobre a oitava verdade sobre o tribunal de Cristo, é importante ressaltar que em Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao versículo 30, quando Jesus conta a parábola dos talentos, ele deixa muito bem explícito algumas verdades, como por exemplo, todos os servos receberam talentos. Uma segunda verdade, cada um recebeu uma quantidade diferente de talentos. Uma terceira verdade, cada um recebeu talentos conforme a sua capacidade e conforme bem aprove a vontade de seu Senhor. Quarta verdade, todos prestaremos conta dos talentos recebidos. Quinta verdade, a cobrança não será pelos talentos usados, e sim pela capacidade do recebimento. Sexta verdade, o galardão, a recompensa, não será proporcional à quantidade de talentos recebidos, e sim pela forma que eles foram usados. Nona verdade sobre o tribunal de Cristo. O critério e o instrumento de medida usado por Jesus para a avaliação das nossas obras será o fogo da justiça de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 13, 14 e 15, está escrito: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia, como pelo fogo. Então vai ser o fogo da justiça de Deus quem vai julgar as nossas obras. O critério é o fogo da justiça de Deus. A obra que permanecer, por estas receberemos galardão. Décima verdade sobre o tribunal de Cristo. A avaliação das obras se dividem em dois grupos, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12, quando o apóstolo diz: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno, de palha, nós percebemos claramente que o apóstolo Paulo dividiu em dois grupos as nossas obras. O primeiro grupo, as obras que serão aprovadas por Cristo, obras de ouro, de prata e pedras preciosas. O segundo grupo, obras que serão reprovadas por Cristo, obras de madeira, feno e palha. Também se faz importante observar que no primeiro grupo, as obras de ouro, prata e pedra passam pelo crivo do fogo e permanecem. O ouro fala da glória de Deus,
A prata fala da redenção em Cristo e as pedras preciosas falam do fruto, dos dons e das atividades do Espírito Santo em nossas vidas. Estas obras permanecerão, porém as outras obras, as obras que serão reprovadas, são madeira, feno e palha. Observa-se que cada uma dessas obras, elas não passam no crivo do fogo e são facilmente queimadas. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude e que as nossas obras sejam de ouro, prata e pedras preciosas, e assim receberemos o nosso galardão. Amados e queridos irmãos, chegamos ao final das nossas meditações sobre o Tribunal de Cristo e os galardões que os crentes receberão naquele grande dia. É claro que o assunto aqui não foi extensivamente abordado, foi apenas uma sinopse, apenas um rápido resumo de toda a nossa lição no próximo dia 7. Espero ter contribuído com alguma coisa que sirva de ajuda, que sirva de apoio, que sirva de subsídio para os nossos alunos e para os nossos professores. Eu tenho certeza que teremos uma belíssima escola bíblica dominical. Eu tenho certeza que Deus falará poderosamente ao coração de cada aluno. Tenho certeza que os professores vão se dedicar e a aula vai ser uma bênção, porque além dos subsídios que eles encontrarão na revista, na Bíblia, o apoio da internet, eles principalmente contarão com o subsídio e com o apoio supremo do Espírito Santo de Deus. Então que Deus abençoe os nossos professores, que Deus abençoe os nossos alunos, que Deus abençoe a nossa escola bíblica dominical.